Então, pessoal, todo mundo que já ousou comentar em público que as coisas estão muito caras no mercado, que está muito difícil arrumar um emprego, que a vida está pior, com certeza já escutou a desculpa. Olha, isso é culpa do fique em casa, a economia a gente vê depois. Sim, porque essa é a desculpa mais utilizada para justificar o fracasso do governo de Bolsonaro e Paulo Guedes na economia, levando a essa terrível inflação que a gente está vivendo. Então, gente, esse vídeo é para mostrar como isso é um absurdo. Eu vou mostrar a partir de 2 pontos. Primeiro, que a economia brasileira já estava muito ruim antes da pandemia. Em 2019, depois de um ano do governo de Jair Bolsonaro, a economia brasileira havia crescido apenas 1,1%. Isso antes da pandemia. E esse resultado horrível do governo Bolsonaro no seu primeiro ano aconteceu depois das reformas liberais que ele e Paulo Guedes defendem. As reformas trabalhista, da Previdência e do teto de gastos implementados ainda na era Temer. Então vejam, os bolsonaristas não têm como culpar o PT pelo fracasso do governo Bolsonaro. O PT saiu em 2016 e antes ainda de Bolsonaro assumir em 2018, as reformas estruturantes liberais defendidas por Paulo Guedes, seu ministro, já haviam sido implementadas. O Brasil havia crescido em 2017 1,3% e em 2018 1,8%. Portanto, mais do que no primeiro ano de Jair Bolsonaro, que apresentou um pífio crescimento de 1,1%. Então, mesmo se estivessem corretos, Bolsonaro e Paulo Guedes, que defendem essas reformas liberalizantes, eles não poderiam alegar que receberam uma herança maldita, uma casa desarrumada, porque, segundo a lógica deles mesmos, as reformas, o teto de gastos, todas essas coisas já estavam funcionando quando Bolsonaro e Paulo Guedes chegaram. Além das reformas, mesmo com a austeridade fiscal iniciada por Temer, na verdade antes, né, gente, com Dilma, lá em 2015, quando ela resolveu colocar o Joaquim Levy no ministério. Outro vilão dos liberais, a dívida pública, também fechou com um aumento de 10% em 2019, primeiro ano de Jair Bolsonaro e antes da pandemia. Resultado ainda pior que os 9% de aumento da dívida pública do último ano do governo Temer. E aqui é importante lembrar, em 2019 já se passavam 4 anos de ajuste fiscal. Já haviam sido feitas as reformas da Previdência e Trabalhista e o teto de gastos já estava valendo. Mesmo assim, a dívida pública, vilão dos liberais, seguiu subindo em patamares muito próximos ao patamar de 2016, quando cresceu 11,5%. E o importante é destacar que esse crescimento da dívida é maior que o observado nos períodos de maior investimento público. O período onde o Estado gastou mais, portanto, de maior investimento público da nossa história recente, foi o período de 2009 a 2014. E nesse período, o aumento médio anual da dívida pública foi de 8,5%. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a dívida pública cresceu mais rápido depois das reformas e do ajuste fiscal e ainda mais rápido com Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, mesmo antes da pandemia. Vejam, a austeridade e depois as reformas começaram em 2015. De lá para cá, a trajetória da dívida pública brasileira foi a seguinte: 2015, ano mais agudo da crise, um crescimento de 21,7%. 2016, primeiro ano do ajuste, 11,5%. 2017, 14,3%.
2018, último ano de Temer, 8,9% de acréscimo. E, finalmente, 2019, primeiro ano de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, um crescimento de 9,5% na dívida, invertendo a tendência de queda, mesmo antes da pandemia. Agora prestem atenção, antes das reformas, descontado o ano de 2015, que foi o ano da crise, a trajetória da dívida pública no Brasil foi a seguinte: aumento de 8% em 2014, 5,7% em 2013, 7,5% em 2012, 10% em 2011, 13% em 2010 e 7% em 2009, ainda sob impacto da crise mundial de 2008. Vejam, nessa série que eu descrevi aqui para vocês, somente nos anos de 2010 e 2011 a gente percebeu um crescimento da dívida parecido com o crescimento da dívida que a gente viu depois das reformas. Só que, gente, isso ainda foi reflexo do aumento dos gastos públicos necessários para recuperar a economia depois da grave crise de 2008. O Brasil tinha que se recuperar de um PIB negativo de 0,2% em 2009. Só que mesmo assim, gente, mesmo com esse impacto ainda da crise de 2008 na dívida pública, esse período anterior às reformas, onde o Estado gastava mais, foi o período onde a média de crescimento da dívida pública foi de 8,5% ao ano. A média de crescimento da dívida pública entre 2016 e 2019, portanto depois das reformas e do ajuste fiscal, foi de 11,05% ao ano. E se a gente parar para comparar o crescimento do PIB antes das reformas, a coisa fica ainda pior. Pegando aqui o período 2009 e 2014, onde a média anual de investimento público foi de 4,1% do PIB, a gente tem um PIB negativo, como eu disse, de 0,2% em 2009, ainda efeito da crise mundial de 2008. Porém, em 2010, a economia já apresenta uma forte recuperação com um crescimento de 7,5%. Aliás, como é normal depois de uma grave crise, sempre vem uma forte recuperação. Em 2011, um crescimento consistente de 2,7%. Em 2012, quase 1% de crescimento. Em 2013, mais um bom resultado, 3% de crescimento do produto. E em 2014, já com uma pré-crise, um crescimento de 0,5% ao ano. Nós temos aí, gente, uma média de crescimento ao ano, nesse período de maior investimento público, de 2,35 pontos percentuais, mesmo considerando 2009, que foi um ano de crise, e 2014, que já foi um ano também de pré-crise econômica. Agora vamos comparar o PIB que nós tivemos aqui no Brasil de 2016 a 2019, portanto, a economia depois das reformas e antes da pandemia. Em 2016, a economia ainda impactada com a crise encolheu 3,3%. Em 2017, cresceu apenas 1,3%, contrariando as economias que se recuperam de uma crise econômica no capitalismo, isso já em meio às reformas. Em 2018, 1,8% e, finalmente, em 2019, primeiro ano de Bolsonaro, antes da crise, apenas 1,1%. Então vamos, para facilitar aí para o Bolsonaro e para o Paulo Guedes, tirar 2016 dessa conta e vamos fazer a média de crescimento do produto depois da austeridade das reformas. Lembrando que lá, quando a gente fez essa média, nós deixamos 2009 e o seu impacto da crise. Mas ok, a média de crescimento ao ano da economia brasileira nesse período depois das reformas, antes da crise, foi de apenas 1,4% ao ano. Nesse mesmo período, a média anual de investimento público foi de 2,1%, bem menor que os 4,1% que nós tivemos no outro período que a gente analisou aqui. Então reparem no que eu acabei de dizer. Desde as reformas e do ajuste, a dívida pública vem crescendo mais e o país vem crescendo
menos, mesmo antes da pandemia. Então notem, se Paulo Guedes e Bolsonaro quiserem alegar que receberam um país quebrado, quem o quebrou foram as reformas de Temer de 2016 em diante. Então ficou claro esse primeiro ponto, gente? A economia já estava arruinada antes da crise da Covid-19 e quando o Bolsonaro assume, as coisas ainda ficam piores. Então não é verdade que a pandemia arruinou a economia brasileira. Agora eu vou comentar também um segundo ponto, que é o seguinte: não tem cabimento a gente dizer que o resultado horroroso da nossa economia é culpa do fique em casa, porque o Brasil não ficou em casa. O Brasil fez uma das piores políticas de isolamento social do mundo. Isso, inclusive, vem colaborando para que a economia não volte a se recuperar na rapidez das economias dos países que fizeram mais isolamento social. O que eu quero dizer? Os países que se fecharam mais, que fizeram verdadeiramente lockdown em 2020 e em 2021, vêm apresentando resultados das suas economias melhores que o Brasil, que fechou menos. Vejam, não tem cabimento dizer que a culpa da economia é do fique em casa. Muito provavelmente o contrário. Os países que estão tendo os melhores resultados fecharam mais, cuidaram mais de assistir às suas economias, gastando mais, e agora vem tendo melhores resultados na recuperação das suas economias. Se a gente comparar, por exemplo, com países da Europa que fizeram um lockdown muito mais rigoroso que o Brasil, temos aqui um resultado muito pior. Em 2020, o PIB brasileiro recuou 4,1%. Na Noruega, 0,8%. Na Finlândia, 2,8%. Na Suíça, 2,9%. Dinamarca, 3,4%. Holanda, 3,8%. Todos países que fecharam mais que o Brasil. Agora, se a gente for para países que impuseram controle ainda mais rigoroso, como China e Coreia do Sul, temos a Coreia que caiu apenas 1% a sua economia e a China que apresentou um crescimento da sua economia de 2%. O fato é que economias capitalistas, depois de graves crises, costumam se recuperar fortemente inicialmente. Isso não aconteceu no Brasil antes da pandemia, em função de que, depois da nossa crise, nós tivemos uma política pesada de ajuste fiscal e reformas liberais, apoiadas por Bolsonaro e Paulo Guedes. E são essas reformas que estão impedindo a economia brasileira de se recuperar. Ou seja, uma situação que já estava ruim, muito ruim, foi piorada pela pandemia e agora o Brasil segue na contramão do mundo, mantendo essa política de austeridade fiscal, diminuindo os gastos públicos, enquanto que os países, para recuperar as suas economias dos efeitos da pandemia, estão aumentando os gastos públicos. A nossa economia está tendo mais dificuldades de se recuperar por causa disso e também por causa do atraso no início da vacinação e também por causa da falta de medidas de controle da pandemia lá na fase inicial, medidas mais severas. Para a gente se recuperar, precisaríamos mais investimento público. Paulo Guedes e Bolsonaro, em 2020, enfrentando a crise da Covid-19, fizeram um investimento público de 2,6% do PIB, um valor muito aquém do praticado pelos países que estão lidando melhor com a crise, que fica aí entre 6% e 7% do PIB. Muitos investindo até bastante mais, porém jamais investindo menos de 4% do PIB. Então, gente, não é por causa do fique em casa que você não consegue um emprego. Não é por causa do fique em casa que as coisas estão com os preços disparando no mercado. É por causa da incompetência de Paulo Guedes e Bolsonaro, é por causa das reformas liberais, é por causa do teto de gastos, é por causa da escalada do dólar, é por causa da falta de investimento público. O Brasil está fazendo diferente de todos os países que estão dando certo. Bolsonaro e Paulo Guedes estão completamente alinhados às reformas lá do Temer. Eles deram continuidade, eles seguiram
privatizando, eles seguiram aprofundando as reformas que colaboraram para nos colocar nessa situação. Então, gente, encerrou, né? Não temos mais como acreditar nessa desculpa de que a economia está ruim por causa do fica em casa, a economia a gente vê depois. Isso é só uma desculpa esfarrapada, espalhada nas redes bolsonaristas de WhatsApp para disfarçar o evidente fracasso de Bolsonaro e Paulo Guedes na condução da economia do Brasil. Beleza, gente? Era isso hoje. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, indica esse vídeo para os seus amigos e tchau, tchau, até a próxima.